Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência no nosso plano de trabalho aí, hoje eu queria falar um tópico que, na verdade, dava para ter trabalhado no final do semestre passado e começo desse semestre, tá? Ele encaixa nos dois termos. E o que eu queria falar para vocês é falar sobre jogos corporativos, tá? Não sei se alguém já ouviu falar desse termo, também conhecido como jogos empresariais, tá? O que vem a ser um jogo corporativo ou um jogo empresarial, pessoal? Alguém aqui, em alguma entrevista de emprego ou algum treinamento, deve ter participado de alguma dinâmica de grupo, né? Ou até mesmo uma dinâmica individual. É, Às vezes na sala de aula os professores costumam passar bastante dinâmica de grupo, tá? Que é assim que a gente acaba chamando. Mas isso nada mais é, quando aplicado numa empresa, acaba virando um jogo corporativo, um jogo empresarial. Não é um jogo que a gente vê apenas a parte lúdica, tá? A gente tem outros focos através desses jogos, tá legal? Eles podem ser eletrônicos, tá? Eles podem ser via computador, como aconteceu alguns anos atrás. Se alguém pesquisar na internet, existia um jogo corporativo do Sebrae, tá? Que chamava Desafio Sebrae, era feito para estudantes universitários, onde você criava um grupo, né, tipo de 6, 7 pessoas da sua faculdade, da sua escola, do seu colégio, enfim. E pessoas do Brasil inteiro se inscreviam em grupos e você administrava, cada ano era um tema. Então, por exemplo, teve um ano que o pessoal administrava uma fábrica de bicicletas, né? Então eles dão a quantidade de modelo, quantidade de peça, você tinha que administrar quanto você gastava, quanto você não gastava. E isso era uma simulação de empresa onde davam certas pontuações e você ganhava alguns prêmios e tudo mais. Isso é um tipo de jogo empresarial, tá? Que também pode ser feito online. Mas também existe as dinâmicas que eu falei para vocês, que podem ser presenciais, tá ok? Que pode ser feito em sala de aula, que a gente tem um foco no que observar. E é o que eu vou explicar para vocês, tá bom, pessoal? Então aqui está cobrindo um pouquinho aqui as palavras, mas já defino para vocês. Um jogo de empresas, um jogo empresarial, ele é uma ferramenta que proporciona ensinamento empresarial de alguma certa maneira, tá? E normalmente é dinâmico. Pode ser utilizado tecnologia com softwares ou dinâmicas, como eu falei para vocês, tá? Ele pode ser aplicado em cenários sequenciais com determinados tempos e ações, com alguém facilitando, ou seja, sendo o intermediador dessa atividade, tá? Ou por interatividade com os demais participantes, tá? Então a gente tem aqui finalidade de explorar as formas tomadas de decisões, analisar o perfil do grupo ou individualmente. Então, quando a gente fala de jogos empresariais, a gente consegue dar uma olhada nos focos dos perfis de grupos ou individuais. Então eu sei o que aquele grupo tem de melhor qualidade ou de não tanta qualidade e sei o que cada pessoa tem, tá? Então, vamos supor, num jogo empresarial, eu consigo ver pessoas que conseguem trabalhar em equipe, eu consigo ver pessoas que são estrategistas, eu consigo ver as pessoas que preferem trabalhar sozinhas, eu consigo ver as pessoas que são mais competitivas, as pessoas que são mais cooperativas, tá? Então são perfis que a gente acaba analisando de acordo com o tipo de dinâmica que a gente apresenta, tá legal? E para que eles são? Normalmente são lúdicos, então a gente acaba trazendo essa parte lúdica, tá? Mas a gente não usa só para essa questão lúdica. Então a gente destina a utilização por empresas, podendo ser adaptadas para diferentes padrões cognitivos, tá? Então eles são adaptáveis em estruturas, dinâmica, modo de servir, tanto para atividade de lazer puramente recreativa, como também para atividades motivacionais, integradoras de treinamento, tanto com participação individual como por equipes. Então todos os jogos empresariais eles podem ser individuais ou em equipes, tá? E de qualquer maneira eu vou conseguir
tirar o foco de cada um deles, tá? Então eles são usados aí para cooperação, competição, colaboração, recreação, integração e treinamento. Então aqui também, quando a gente fala em questão de integração, ele também pode ser usado para uma entrevista de emprego, tá? Para eu saber se o cargo que eu estou à procura, você tem o perfil para aquele cargo, tá legal? Então esses daqui, além do perfil estudado para um cargo, também eu posso usar para todos essas situações, tá? E aí, pessoal, existem dois tipos de jogos, tá bom? Dentro do jogo empresarial, que pode ser o cooperativo e o competitivo. O próprio nome diz, o jogo cooperativo é aquele que coopera com o outro em relação à mesma meta, ao mesmo objetivo. Jogos competitivos é aquele que você tem que ser melhor do que o seu adversário, tá? Depois eu vou até passar exemplos de jogos cooperativos e competitivos para vocês. Então, só para vocês saberem, os jogos cooperativos, né, são dinâmicas de grupos que têm o objetivo despertar a consciência de cooperação, promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, nota-se que tem várias... como que eu posso dizer? Dentro de uma empresa tem vários cargos, tem várias divisões, por exemplo, existe RH, existe o marketing, existe vendas, existe compras, existe vários cargos, várias funções. E às vezes as equipes, em vez de unirem, sendo cooperados por uma mesma meta, que o foco é a venda, é a melhoria da empresa, não. Às vezes cada setor ele acaba sendo competitivo. Então às vezes nós temos que aplicar atividades cooperativas para melhorar essa situação dentro da empresa, tá legal? E também quando eu aplico uma atividade cooperativa, eu consigo analisar se aquela pessoa tem um espírito cooperativo, né? Na verdade, se ela tem esse intuito cooperativo ou mais competitivo, tá? Que também não é ruim ter mais competitivo. Por exemplo, num setor de vendas, onde você compete para vender mais, compete para você ter, cada um tem mais venda, porque você tem que atingir aquela meta, que você ganha por atingir aquela meta, você acaba competindo com os outros. Então talvez seja melhor você aflorar esse espírito competitivo, tá? Então depende do foco, tá legal? E por que é importante o cooperativo, tá? São jogos para unir pessoas, reforçar a confiança na própria pessoa e nos outros, ajuda as pessoas a se libertarem de competição, porque o ser humano de um modo geral, ele é extremamente competitivo, pessoal. É muito fácil a gente desenvolver a competição numa pessoa, mas é muito difícil a gente colocar a cooperação. Tá bom? Então o seu maior objetivo é a participação de todos por uma meta em comum, sem agressão física, cada um no seu próprio ritmo. Ajuda também as pessoas a aprenderem a trabalhar em grupos. O que mais importa em jogos cooperativos é a colaboração de cada indivíduo do grupo e o que cada um tem para oferecer no momento, tá legal? E aí a gente vai para os jogos competitivos, né? O próprio nome já diz aí, jogos competitivos têm como essência estimular a competição entre participantes. Porém, é importante sempre criar uma face educativa, não só a questão da competitividade, porque senão acaba dando até atrito, dependendo com quem você for trabalhar isso daí. Tá? Então a gente acaba dizendo que perder ou ganhar não é o que importa, sem fazer com que todos trabalhem por um objetivo em comum. É importante e é ideal para que sejam usados diferentes tipos de jogos que requerem habilidades distintas, como por exemplo jogos intelectuais, jogos com reflexos, jogos de estratégia. Então cada foco de um trabalho você consegue usar isso daí, tá bom? Dá para fazer com que o lado competitivo seja estimulado, mas em especial o raciocínio. Por exemplo, um jogo de xadrez ele é competitivo, mas você aflora a parte intelectual, a parte de estratégia, né? Entre outros, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos, pessoal. Na verdade, quando eu falo para vocês que tem os jogos cooperativos e competitivos, a gente acaba pensando, poxa, mas o futebol, o voleibol, o basquetebol, que são jogos em equipe, tem os dois, tem competição e tem cooperação. Nesse caso,
os jogos eles são ditos como competitivos, tá bom, pessoal? Existe a cooperação dentro da equipe, mas o jogo em si ele é competitivo. Uma equipe tem que ser melhor que a outra, tá legal? Então vamos dar exemplos de jogos cooperativos, né? Então vamos por assim, jogo cooperativo. Se eu montar uma única equipe com a sala de aula, vamos pensar na nossa sala de aula aí, uma única equipe, todo mundo, e dar um caça ao tesouro com pistas espalhadas, vocês vão ter que sair juntos e desvendar essas pistas em busca de um mesmo tesouro, de uma mesma premiação. Isso é um jogo cooperativo. Se eu der um quebra-cabeça para vocês montarem em equipe, ou sendo uma equipe só, ele é cooperativo. Se eu der aquela brincadeira do nó, onde todo mundo dá as mãos, eu peço para embaralhar, solta as mãos, eu peço para embaralhar, dá a mão de novo, dá um nó em todo mundo, e eu peço que todo mundo se desenrole desse nó, é um jogo cooperativo, porque está todo mundo em busca da mesma meta. Vocês estão vendo, esses jogos não existe competição em nenhum momento. Jogos competitivos, esses jogos que a gente está acostumado a ver na televisão, todos são, mas vamos pegar jogos um pouco mais diferentes. Se você pegar Para o Ímpar é competitivo, Jockey Pool é competitivo, enfim, tem inúmeros jogos competitivos e cooperativos. Não vou dar muito mais exemplos, por quê, pessoal? Vocês vão procurar, vou deixar de tarefa no Teams aí para vocês, tá bom? Sobre jogos competitivos e cooperativos, é só isso que eu queria falar para vocês. Cada um tem a sua meta, o seu foco, o porquê. Então, sempre assim, ó, quem está intermediando a atividade é que vai conseguir analisar o que cada pessoa tem de perfil, tá legal? Então, quando a gente está em sala de aula, eu costumo aplicar os jogos cooperativos e os competitivos e demonstrar onde observar cada perfil. E eu consigo fazer isso aí bem legal, porque eu também peço para os grupos apresentarem jogos cooperativos e competitivos. Como nós não podemos apresentar esse tipo de jogos, eu peço, vou deixar de tarefa para vocês citarem cada um de vocês um jogo cooperativo e um competitivo e o que vocês avaliariam na pessoa. Por exemplo, se a pessoa sabe trabalhar em grupo, se ela sabe trabalhar sozinha, se ela é competitiva, se ela é cooperativa, se ela é líder, se ela não é líder, se ela... Enfim, tem vários focos. E se vocês pesquisarem os jogos cooperativos e competitivos aí na internet, vai ter o que observar mais ou menos. Então a tarefa é vocês citarem aí, explicarem um jogo competitivo e um jogo competitivo. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda no chatzinho lá. Beleza? Grande abraço. Até mais, pessoal.